Salve, salve, alunos! Estou de volta para fazer a revisão daquela nossa aula que agora há pouco eu estava explicando para vocês sobre a civilização chinesa. Põe na tela, o que nós temos aí? Nós vimos o seguinte, aluno, nós estudamos a geografia da China, aonde ela estava localizada e com quem ela fazia fronteira. Lembraram? Eu tenho Indochina, eu tenho as montanhas do Tibete, eu tenho a Manchúria, eu tenho a Indonésia, não, tá? A Mongólia, lembra? Pois é, o maior rio da China é o Yangtze-Kiang, originário no Tibete, que eu expliquei. Ele nasce nas montanhas do Tibete. O rio Huanghe, ele nasce nas montanhas do Tibete, ele banha uma grande planície, e ele deposita nas laterais o loess, que vocês viram. O loess é o quê? É a argila, é a areia, que vem com fertilizante, né? Acaba se depositando ali, e tudo que se planta naquela área acaba tendo resultado. O mesmo acontece lá no Egito. Só que lá no Egito é chamado de humus, tá? É um fertilizante que a própria... remexido no fundo do rio, com a expansão do rio, o rio em movimento acaba deixando, e isso gera uma certa fertilizante, tá bom? A China limita-se ao norte com a Mongólia e com a Manchúria. Vocês viram isso? A leste e a sudoeste, ela faz fronteira com o Oceano Pacífico. E ao sul, com a Indochina. Já no oeste, com as montanhas do Tibete. Então, nessas quatro partes, elas acabam se encontrando. Na verdade, quem é a fronteira da China? Fechou? Vamos lá. No próximo, eu falei sobre a história. Antes, a geografia. Agora, a história. Em 6.500 anos de Cristo, os chineses praticavam agricultura, já domesticavam os animais, né? Animais de valores assim familiar para o valor da agricultura, para o serviço, né? Segundo a lenda, Yu, o Grande, ele vai ser o primeiro imperador da China. Viveu no século XIII a.C. Yu domesticou o Rio Amarelo, chamado de Huanghe, ensinou seu povo a tecer rede para caçar, ensinou seu povo a caçar, a pescar, a arte da adivinhação, diques e canais de irrigações. Tudo isso passando de geração para geração. A dinastia Shang se destacou na arte de fazer escultura de mármore, em trabalhos feitos em pedra de jade, belíssimos vasos também de bronze, que vocês viram também na aula. Um rei chamado Huang, ele vai conquistar a parte da China e vai fundar a dinastia Zhou, tá? Consolidou o calendário, a escrita, a metalurgia do bronze, a carruagem ligeira e também a arte da adivinhação. Por último, nós falamos sobre a religião, que o budismo é a religião com o maior número de seguidores declarado. Vocês viram aí? 150 milhões de seguidores. Também falamos sobre a escrita. A oficial é a mandarim, que corresponde a 94% da população. Xi Huangdi foi enterrado no monumental túmulo com 6.000 soldados de tamanho natural lá em terracota, aquele que acreditava na imortalidade. Possivelmente, ele já teria ouvido alguma coisa dos egípcios. A questão da mumificação. Imagine, então, quando ele retornasse do além, quando a sua alma voltasse para o corpo, ele estaria num outro patamar com todo o seu exército. Então, por isso que foi esculpido esse exército de homens naturais em pedra para servir o seu imperador, Xi Huangdi. Eu deixo vocês agora. Daqui a pouco eu volto para corrigir as atividades. Tchau, tchau.
Salve, salve, alunos! Estamos de volta para poder fazer aquela correção. E eu tenho certeza, como você abriu o caderno, fez as anotações, prestou atenção na aula, soube muito bem como responder essas questões aqui, são facinho. Na verdade, para o nosso aluno aí, que é top das galáxias, o nosso aluno que acompanha, não tem nada que possa ser um desafio para ele. E aí depois veio a revisão de 5 minutos, e isso reforçou mais ainda o teu conhecimento em relação à civilização chinesa. Confere? Joga na tela. Vamos para a primeira questão. Diz o seguinte: foram os inventores da pólvora, da imprensa, da bússola, da seda e do papel. Mas, professor Lorismar, o senhor não falou no conteúdo sobre bússola, pólvora, papel. Opa, eu não falei? E aquele dado que eu passei para vocês sobre a rota da seda? Falei não? Ei, os caras vão conquistar toda uma área no qual eu estava esperando por eles. Esse avanço tecnológico. E eu expliquei isso aqui na aula. Quer ver? Eu tenho 5 alternativas. Joga lá na tela. Eu tenho 5 alternativas como resposta. Senhores, de quem nós estamos falando? Dos indianos? Letra B, dos chineses? Letra C, dos árabes? Letra D, dos turcos? E a letra E, dos mongóis, ou mongol, do mongol. Foram os inventores da pólvora, da imprensa, da bússola, da seda e do papel. Bom, ficou fácil para você que é nosso aluno, que prestou atenção na nossa aula, com certeza irá responder a letra B. Foram os chineses. Lembra aí, inclusive eu reforcei na revisão. A China, a civilização chinesa, ela irá surgir há 6.500 anos atrás. Olha só. Professor, e a egípcia? A egípcia foi depois. Os chineses foi bem antes. Então, provavelmente, os egípcios, eles irão herdar essa cultura dos chineses de tentar encontrar a imortalidade da alma. No caso aí do Shi Huangdi, né? Que foi enterrado em terracota. Fechou? Vamos lá. Próxima. Na questão número 2, diz o seguinte: consolidou o calendário, viu? A escrita, a metalurgia do bronze, inclusive eu mostrei imagem do jarro, todo esculpido, em detalhes. Consolidou a carruagem ligeira. Como assim, professor? Não, eu tinha uma carruagem de boi que puxava bem devagar. A carruagem ligeira, vamos lá, vem para mim aqui. A carruagem ligeira, eu acho que vocês já viram naquele filme do Ben-Hur, né? Que é só um compartimento e tem às vezes é um cavalo, aí coloca logo 6. Nossa! Rapaz, é igual uma Ferrari. Nesse caso, consolidou a carruagem ligeira, ou seja, com mais um animal, com mais estrutura bonificada. Melhorou. Saiu de um Fusca para um Camaro, por exemplo. Entendeu? Vamos na tela, vamos lá. Ele também consolidou a arte da adivinhação, a tradição oral de repassar as informações, de contar a história, né, de colocar para frente a memória daquele povo, de manter viva, a memória. Consolidou o culto importante ao Shang, viu aí, ao grande imperador também, Shang Huangdi, lembra aí? Pois é. O que mais? Onde
a sociedade estava integrada aos seus ancestrais. Os superiores e os dependentes. Vem para mim. Aluno, quando se fala, e eu estou falando isso em várias aulas, basicamente, uma sociedade copia a outra. Eu falei, quando começamos essa aula do primeiro ano, o homem neandertal é ele que vai enterrar seus mortos, os seus entes queridos. E eu expliquei por quê. Para que o animal não viesse e comesse e destruísse e tal. E o neandertal, então, começou a colocar pedras em cima e ir embora. Aí depois teve o processo de enterramento, cavar o buraco e esconder. Né? E isso vem se propagando. Os assírios, os caldeus, os amoritas, os persas. Chegamos no Egito, já passamos do Egito, falamos sobre isso também, a imortalidade da alma. E os chineses não vai ser diferente. Né? Os ancestrais. Na Roma Antiga, também vai continuar essa prática. Só que lá na Roma vai ser diferente. Por exemplo, quando uma pessoa da família morria, essa pessoa era enterrada no quintal de casa. Todos os dias o filho ou alguém da família ia lá e acendia uma vela para que aquela alma ficasse na luz e não na escuridão. E isso se passou de geração em geração. Isso na Roma Antiga. E da Roma Antiga para a Idade Média, Idade Moderna, contemporânea e até hoje, é assim. O hábito de acender vela quando a pessoa está morta é a questão da luz. Ninguém sabe se a alma vai para um lugar escuro. Não sei. São tudo teorias. São informações que chegam. Mas ninguém nunca morreu. E de fato voltou e disse, não, aconteceu isso, caramba. Mas isso é uma cultura que se propaga e não vai acabar nunca. Então, se buscou integrar os seus ancestrais, ou seja, o respeito aos seus superiores. Alternativa, letra A, dinastia Suyang. B, dinastia Mohu. C, dinastia Kaigang. D, dinastia Shang. Ou dinastia Utor. Vejam só. Qual seria a resposta dessa questão? Não tinha dúvida. Até porque o bom aluno esperto já percebeu que já estava ali a resposta. Tá bom? Próxima questão. O que diz aí na terceira questão? Fala o seguinte, esse imperador, ele domesticou o Rio Amarelo, chamado de Huanghu, ensinou seu povo a tecer rede para caçar, para pescar, e até a arte da adivinhação. Faltou a palavra arte ali, tá? Diques e canais de irrigações, ele fundou a dinastia Xia, a primeira da China. Aluno, isso eu falei no início da nossa aula. Lembra? A primeira dinastia chinesa foi a Xia. Aí eu pergunto, quem foi o primeiro imperador? Letra A, Yu. B, Shang. C, Huanggang. D, Shi Huangqin. E letra E, Shi Huao. Uau! Né? Fala uau, uau. E aí? Rapaz, assim, o dialeto chinês eu acho assim muito bonito. Não tem como você falar assim, não gosto, não tem como não gostar. É porque é uma dicção diferente, são costumes diferentes. E eu já tenho ouvido colegas falarem que é uma língua bem difícil de se aprender. Né? O mandarim, de escrever, enfim. Quando você observa aqueles coreanos falando, rapaz, assim,
Não é estranho, é diferente. Mas é uma qualidade chinesa. É uma qualidade francês, por exemplo, quando fala Mesoyu, não sei o quê. Cada um tem um estilo. O português mesmo de Portugal, que puxa aquela coisa, né? Você vê pelo Brasil, nas regiões, o cara fala porta, porco, portão. O outro já xinga, o carioca, e o outro, né? Maninho daqui. E tem os seus vícios, tem as suas qualidades. Por isso que a comunicação oral ela é muito importante. A gente não pode denegrir da forma que a pessoa fala. É a cultura, gente. Nós temos que ter essa maturidade e aprender com isso. Nossa, eu adoro ouvir um nordestino falando, né? Maninha, tu ouviu? Tatiane, eu tenho uma amiga chamada Tatiane. Então, assim, é uma coisa gostosa. Que nós temos que respeitar essa culturalidade das regiões. É isso que deixa o povo mais harmônico, né? Mais feliz por saber entender essas diferenciações regionais. Tá bom? Joga na tela! Eu falei isso, deu até um tempo para você ficar pensando em qual foi o nosso grande imperador da dinastia Xia. Bom, não tem dúvida, aluno. Quem marcou? Ryu é o cara que acertou. Porque ele foi o primeiro imperador da dinastia Xia. Tá bom? Avança. Eita, agora vem a... Se liga no Enem. Essa questão é top. Vejamos. Ela diz o seguinte. Imperador chinês que foi enterrado em um monumental túmulo com 6.000 soldados de terracota em tamanho natural. Aluno, de quem nós estamos falando? Letra A, Yu, que foi o primeiro imperador da China. Estamos falando do Shang, que também foi de uma dinastia Shang. Letra C, Xin Huangqin, ou do Huanggang, ou letra E, Shi Huao. Lembra aí que esse imperador brigou incessantemente com a ideia de se imortalizar. E hoje o mundo acadêmico acaba estudando o que levou esse imperador a não aceitar a morte. Porque é maravilhoso a vida, né? Viver, conhecer, fazer as coisas, nossa, interessante. E depois que morre, não tem mais nada. Então esse imperador, talvez ele estaria no auge da sua carreira e não queria jamais partir dessa vida. Tá bom? De que nós estamos falando? Joga na tela. Quem marcou? Xin Huangqin está certíssimo. E a última questão, ela fala sobre o quê? Cite os únicos dias em que todos os trabalhadores chineses tiraram férias ao mesmo tempo. Todos tiram férias ao mesmo tempo. Lembra que o Brasil tem vários feriados. E nesse período de pandemia, nós temos aí, se não me falha, São Paulo, algumas cidades que estão trazendo para mais de 10 feriados do ano para poder decretar o lockdown por causa da pandemia, unindo o útil ao agradável, não é isso? Resposta então, senhores, está aí. Os chineses, eles só descansam ou tiram as férias coletivas no ano novo chinês, que basicamente é na metade do nosso, né? No Dia do Trabalhador, que é uma data mundial, e aniversário da Revolução Chinesa, que, se não me falha a memória, foi em 1958, quando Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung chega no poder e etc. Tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a China, porque é muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto de coisa nova, mas eu aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau.